Sejam muito bem-vindos a essa palestra. Hoje a mesma tem um objetivo muito especial, principalmente para famílias que vivem situações complicadas. A mesma visa ajudar tanto materialmente como espiritualmente, porque todos sabem que as pessoas envolvidas, principalmente a droga, têm uma grande dificuldade para vencer, principalmente até as famílias sofrem muito com isso. E o objetivo dessa palestra é proporcionar algum alento, ajuda para pessoas, ou que tenha como uma luz, um caminho a trilhar para que possa vencer, porque bem, sabemos que sozinho ninguém consegue vencer. E nós, sendo unidos, conseguiremos assim alcançar um grande objetivo. Por isso eu agradeço a presença de todos os presentes, principalmente também o esforço, a dedicação da nossa presidente do Fundo Social, na pessoa de Michele, também nossa conselheira, a Aparecida. Muito obrigado a todos os presentes que aqui estão. Para nós é um motivo muito especial de poder contar, principalmente algumas jovens, crianças que estão aqui fazendo parte desta união. Nossos agradecimentos a vocês e que sejam muito bem-vindos. Também queremos agradecer o coral, nosso pessoal da Igreja Apostólica, que estão aqui também num grande esforço, vieram também para nos prestigiar nesta palestra, também oferecendo para nós um alento espiritual, que são hinos que vêm ao encontro do anseio, da necessidade das criaturas e que traz também uma paz espiritual no momento de dificuldade. Agradeço então a todos e que sejam muito bem-vindos a essa palestra. E agora eu irei passar a palavra para o pastor Samir, cujo mesmo está empenhado nessa função e que irá nos transmitir algo sobre esse assunto. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, a todos que se fazem presente, que se esforçaram, tiraram um pouco do seu tempo hoje para tratar de assunto, refletir um pouco mais numa situação que hoje corrompe a humanidade, destrói a família, afasta as pessoas cada vez mais do amor que Deus deu para cada um de nós. Infelizmente, hoje podemos dizer que é um câncer na humanidade o consumo das drogas. As drogas hoje já não estão mais na porta das escolas, hoje ela já vem de encontro na família, na porta de casa. A cada dia que passa, ela vem consumindo, vem crescendo, vem dominando a vida das pessoas, vem destruindo famílias, vem destruindo jovens, homens e mulheres que teriam tudo para serem grandes homens e grandes mulheres. Infelizmente, nós usamos um título na convocação, esta sendo uma das primeiras palestras de muitas outras que queremos fazer junto à conscientização dos jovens, tentando mostrar também que sozinho, como disse o Luiz, sozinho ninguém consegue nada na vida. Por isso que aqui hoje vocês estão aqui prontos para lançar na vida de vocês um novo passo, mas um passo onde vocês não vão caminhar sozinhos, vocês vão caminhar um com o outro e com a ajuda de Deus, porque sem Ele, neste mundo nada é possível. As pessoas só conseguem ter forças se elas aprenderem a adquirir uma palavra chamada fé na sua vida. Elas só conseguem modificar o caminho, mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, se ela tiver fé, acreditar em algo. E o que acontece quando as pessoas começam a decair na vida? É que ela está começando a desacreditar. Ela não acredita mais em si. Ela não acredita mais em seus pais, seus irmãos, seus amigos. Muitos têm prova,
Hoje nós, ao ligar uma televisão, ou acessar a internet, ou pegar um jornal, uma revista, hoje as drogas, ela tá no anseio da população. Estão fazendo os estudos para tentar tirar a juventude. Hoje não é só a juventude, pessoas de mais idades estão envolvidas com isso. Por quê? Porque as drogas, eles usam, eles se socorrem nela para tentar suprir algo que falta na vida da pessoa. E o que falta muitas vezes? Na família. O que falta hoje na pessoa, no ser humano? Falta o carisma, o amor ao próximo. Falta o calor humano. Nas escolas, os educadores. Quantas escolas aí nós temos ouvido de professores que hoje têm medo de ir à sala de aula para tentar lecionar, porque já crianças de 10 anos já vão armados à escola. Se um professor chamar a atenção, ele tem o medo de sair para fora e ser agredido. Por que isso? Porque a educação não é na escola. A educação também não é numa igreja. A educação é na família, é no lar. A igreja, a educação religiosa é uma estrutura, é uma base para você ter mais força para poder educar, ensinar, para coagir as drogas, os vícios, tanto nas entorpecentes, o uso de bebida alcoólica, que também é uma droga. E o que eu acho mais engraçado, que é interessante, que quando se falamos de droga, a gente pode imaginar tudo de ruim. Quando as pessoas falam assim, hoje o meu dia foi uma droga, tudo deu errado. Então já tem um exemplo, droga é tudo que é errado. Ah, mas não está dando nada certo, está tudo complicado, é uma droga mesmo. Aí as pessoas vão procurar as drogas para tentar corrigir algo que está faltando. Mas por que elas buscam isso? Porque eles buscam felicidades momentâneas. O que é a felicidade momentânea? Eu vou lá e eu vou consumir algo até atingir a minha mente, até eu ser subestimado pela bebida, eu ficar zonzo, aí eu vou ser alegre, eu vou criar coragem para falar. Mas quando sai o efeito, tanto da bebida como da droga, a pessoa ela cai na realidade. Muitas vezes eu já ouvi muitos trabalhadores, pessoas que falam, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso, mas quer saber uma coisa? Eu vou lá beber, eu vou lá fumar, eu vou usar droga, eu vou cheirar. Aí a pessoa vai lá e consome, gasta o seu dinheiro, o restinho que tinha gastou. Aí quando ela colhe em si, já se foi aquele restinho que tinha, o efeito da droga passou. Aí ele vai olhar para o lado, vai olhar para a sua família, para os seus irmãos, para as pessoas que amam a ele. Com que coragem? As pessoas que são presas a isso, às drogas, aos vícios, elas também sentem vergonha. Elas perdem o ânimo, a coragem, porque quando elas fazem o errado, elas sabem que estão fazendo errado. Elas têm a consciência do erro, mas elas não têm a coragem de se humilhar, e pedir perdão e pedir ajuda. E a cada dia que passa, a realidade é que nós vemos as pessoas cada vez indo mais longe, tentando encontrar pessoas iguais a elas, que o alimento deles passam a ser as drogas, o crack, a cocaína, a maconha. Eles vão se aprofundando a isso. Por quê? Porque eles têm vergonha de encarar a sua família, encarar as pessoas que realmente são pessoas que dão valor a eles. Mas eles entendem dessa maneira que, porque eles erram, eles não vão ser mais aceitos na sociedade. Eles não vão ser mais aceitos. E por eles acharem dessa maneira, é que nós estamos deixando eles ir cada vez mais longe. Mas chegou um momento, como diz a frase, em momentos de fragilidades, surge a voz da liberdade. O que é a voz da liberdade? É você abrir seu coração e começar a ouvir um pouco mais as pessoas. Ouvir mais aquelas pessoas que estão presas a esse tipo de vício. Procurar entender qual a razão, qual o motivo que a levou a esse lado.
Quantos pais, quantas mães, eu vejo aqui algumas senhoras, senhores, vejo as mocinhas ali. Quantas pessoas vocês conhecem hoje que usam drogas? Quais de vocês conhecem? Ou se tem na família, ou se é um amigo, um parente, um tio, uma tia, um pai, uma mãe. Hoje, ao ouvir os noticiários, nós vemos aí, família se destrói, pai mata filho. Por quê? Por causa da bendita droga. Também. Porque também falta Deus. Quem criou tudo isso? Quem criou essa humanidade? Deus, nosso Pai. Pai de todas as coisas. Ele criou a raça humana para ser filhos e filhas de Deus, para habitar este mundo e deixar mais rico do que ele é. Mas infelizmente tem um lado contrário que trabalha para destruir isso, para implantar o ódio, a infelicidade, a desunião dentro do lar, dentro de uma família. E a família, nessa questão, quando nós falamos das drogas, ela é a única solução para começar a resgatar essas pessoas. Eu sei que tem muitas mães neste mundo aí que choram dias e noites por causa de um filho, uma filha que sai da sua casa, quando muitas vezes uma mãe fala: filha, não vai. Quantas mães eu já ouvi? Eu também já fui filho. Quantas vezes minha mãe falava: filha, não vai, e eu fui. E quantos filhos que estão aqui e sua mãe, seu pai falou: filho, não vai, e vocês foram, e algo aconteceu, algo de errado aconteceu. E quando volta para casa, a vergonha de não ter obedecido, não ter dado ouvido à sua mãe ou ao seu pai. Mas aí que está, é hora de hoje nós reverter esse quadro. Se falhamos, nós temos que ter a humildade de entender o nosso erro. Se uma mãe que tem um filho está lá preso aos vícios, às drogas, ou está em má companhia, não vá de frente coagindo ele, repreendendo ele, não. Seja diferente, seja melhor que esses amigos. Você, pai, se você tem um filho nessa situação, ou uma filha, seja amigo. Mostra que quem é o melhor amigo é você. Procura entender, procura conversar, procura dialogar com os seus filhos. Mas não só com os seus filhos, com os amigos dos seus filhos também. Seja amigo deles também. Porque se um pai e uma mãe não conseguem ajudá-los, você poderá fazer a diferença e ajudar esses filhos, para esses pais que não têm força. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer isso acontecer. Porque família é tudo. Para qualquer um que seja. Se você chegar hoje, nós temos aqui um conselheiro do Conselho Tutelar, temos pessoas, Aparecida, ela pode provar isso. Para quantos desses jovens, se você perguntar para eles, eles estão presos às drogas, você falar: você ama seu pai, você ama sua mãe, o que eles falam? Que realmente amam. Mas eles não têm forças, por quê? Porque a vergonha, o pecado, a falta de luz coagiu essas pessoas. Coage essas pessoas. Então o medo é maior do que a coragem. Mas é a hora da nossa vez. A coragem está em cada um de vocês. Só de vocês estarem aqui, vocês estão mostrando a coragem de vocês estar buscando algo de diferente para solucionar esse problema na família. Gente, o amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? É conhecer. É conhecer a pessoa. Não adianta eu dizer: eu amo o meu próximo, meu semelhante, mas eu não conheço quem é a pessoa que está do meu lado. Como é que eu posso viver o mandamento que Jesus ensinou? Amar o próximo como a ti mesmo. Um dos mandamentos de Jesus. Como é que eu posso amar uma pessoa se eu não a conheço? Se eu não sei ao menos o nome dessa pessoa.
Não sei qual é a idade dela, não sei onde ela mora, não sei qual é a sua origem. E vejam que Jesus fez isso. Jesus, ele amou o mundo, a humanidade. Ele se deu em sacrifício. E Jesus disse que ele seria o único sacrifício, o último sacrifício para Deus. E o que Jesus sempre quis às pessoas é que elas fizessem um voto de servir, ser leal a Deus, ser leal um para com o outro. Porque hoje, se nós vamos ver alguns programas de rede de televisão, infelizmente, hoje os programas de rede de televisão mostram a mais pura realidade. Mostra que dentro do lar existe traição. Mostra que dentro da família existem as drogas. Infelizmente, eles estão tentando mostrar uma realidade que acaba induzindo, de uma forma indireta, induz as pessoas a praticar o erro. Porque as pessoas hoje acabam se bitolando, se prendendo a esse tipo de coisa. E se nós buscarmos o que é positivo para nossas vidas, nós vamos enriquecer a nossa vida, enriquecer o nosso espírito, a nossa alma, vamos ter mais paz. Se a gente buscar coisas positivas, a tendência é claro, você vai colher tudo aquilo que é bom. Agora, se você fica bitolado em coisas negativas, a tendência é você se afundar. Infelizmente, quando se afunda um barco, um navio, poucos sobrevivem. E muitas vezes, ao você observar, muitas famílias, quando tentam resgatar e quando eles falam agora eu desisto, é porque chegou ao limite máximo. Mas para uma mãe, eu pergunto para as mães que estão aqui presentes, para uma mãe existe limite máximo? Para um filho? Não existe. Para uma mãe não existe o limite máximo. Agora eu pergunto para os filhos que estão aqui tem bastante filhos. E para um filho existe o limite máximo para uma mãe, para um pai? Vocês se limitam a fazer algo pelo seu pai, pela sua mãe? É isso que nós temos que pensar. Tem um ditado simples que fala que uma mãe é para 100 filhos. Um filho não é para 100 filhos. 100 filhos não é para uma mãe. Então isso é o que a gente tem visto. Infelizmente, as pessoas não têm conseguido se reencontrar na vida por falta de orientação. Hoje, não é que os pais e as mães não são preparados para orientar os seus filhos, mas por causa da tecnologia, infelizmente, a tecnologia vem destruindo. Como ela satisfaz, ela ajuda em muitas partes, principalmente no conhecimento educacional, principalmente na cultura, mas ela também ela ajuda a destruir, a distanciar as pessoas. Antigamente a pessoa tinha capacidade de mandar uma correspondência, principalmente quando era jovem. Quando as pessoas se interessam uma pela outra, elas escreviam cartas, bilhetes, pegavam uma caneta e um papel, aí pegava até um papel coloridinho, um papel carta, para escrever um bilhete, para mandar um recado, uma carta. Hoje, a tecnologia, o WhatsApp, Facebook, os recursos que as pessoas usam para se comunicar. E quando estão pessoalmente, elas não conseguem falar nada uma para a outra. E a rede social é o mais fácil para tirar a timidez. A tecnologia tira a timidez de qualquer um. Hoje o Facebook, o WhatsApp, essas tecnologias, esses aplicativos, veio para tirar a timidez de vocês. Nessa rede social não existe ninguém tímido. Mas se colocar um de frente a frente, estão conversando há mais de um ano, eles não conseguem falar um oi. Eles têm medo de pegar na mão. É isso que distancia o calor humano e faz parte daquela mensagem, daquele mandamento de Jesus, amar ao próximo. Como eu vou amar o próximo se ele não está próximo o suficiente para me conhecer realmente a sua natureza? Entendo, todos vocês, que amar o próximo
é você se aproximar da pessoa, é você ter a capacidade de tocá-la, sentir a pessoa, ouvir a sua voz, sentir o seu cheiro, é trocar informações pessoalmente, não pela tecnologia. A tecnologia, ela ajuda, mas ela também afasta as pessoas. Então, se um pai ou uma mãe então hoje quiser comunicar com o filho, procure não usar a tecnologia, procurem ser pessoas presentes. Agora, se aqueles filhos que só conseguem se comunicar com a tecnologia, então use os recursos deles. Vocês pais, tenta falar no Facebook, no WhatsApp, eles tentam dar conselho para eles nessa rede social, ver se eles vão conseguir mostrar o que é o amor para eles. Não consegue, infelizmente não consegue, porque você não sente a presença, você não sente aquele carisma, você não consegue se aproximar. A tela do computador está ali. Eu já ouvi falar muitas vezes, mas hoje nós estamos num mundo globalizado, que a pessoa pode estar em outro país, eu quero falar com ela agora, eu consigo falar em teleconferência, eu vejo a pessoa, você vê, mas você sente o coração dela batendo? Você consegue sentir a respiração dela? Você consegue sentir o calor do ser humano? Não consegue. Põe a mão na tela do computador, se ela não estiver quente, fervendo, ela está gelada. É o gelo. Nós sentimos a frieza. E tudo que é frio nunca se dá vida. Ele se mantém naquele gelo total. O calor humano, nós podemos ver que a natureza ela precisa dos raios solares para fazer a fotossíntese, para poder se procriar. O ser humano é da mesma maneira. O amor é da mesma maneira. Ele precisa ser regado, ele precisa ter o contato, ele precisa ter este calor presente na vida. É este amor que muda as pessoas, transforma vidas. Porque quando eu citei que eu também fui um filho desobediente, eu vou dizer a vocês, eu falo por experiência, porque eu vivi no mundo das drogas. Eu fui uma pessoa que, para mim, eu veio de pais deficientes auditivos, e naquela época, hoje existe a palavra bullying, né? Hoje existe essa palavra, hoje existem leis que defendem a pessoa que sofre bullying. Mas no meu tempo não existia isso não. Há anos atrás, há 20, 30 anos atrás, não existia isso não. As pessoas zombavam por causa das deficiências dos meus pais, eu me revoltei. Porque por meus pais não saberem, entender e compreender o que eu sentia, eu acabei me procurando refúgio nas drogas. Eu procurei refúgio nas drogas, na bebida. Com 9 anos de idade eu comecei a beber, fumar, usar droga. Mas eu sempre me envergonhava disso. Eu só tive uma maneira de tentar fugir disso. Eu dobrava meu joelho quando eu ia dormir, pedindo perdão a Deus, a Jesus e a uma mãe, a mãe de Jesus, Maria Santíssima. Eu pedia para ela que ela me mostrasse um caminho que me libertasse deste mundo. Quando eu completei 17 para 18 anos, eu conheci uma pessoa que hoje faz parte da minha vida, que é a mãe dos meus filhos, que me ajudou a mudar a minha vida, me apresentando um caminho. Eu consegui mudar a minha história. A minha maior felicidade foi quando eu tive a oportunidade de poder retribuir aquele carinho todo que eu tive da minha mãe, a paciência dela, do meu pai, com a minha pessoa, quando eu, em uma oportunidade, ela conseguiu assistir um culto que realizei na igreja, eles foram assistir. A minha mãe chorou o tempo todo, de felicidade. Minha avó, que fez parte dessa história também, quando ela soube que eu mudei minha vida, me batizei, mudei meu caminho, resolvi seguir um caminho, ela ficou muito feliz. Porque ela tentou de todas as maneiras, me internou no seminário, tentou me internar em casas, em clínicas, mas a pessoa, ela só muda se ela aceitar, se ela quiser. Não adianta nós falarmos, vou te internar, não. Se você não provar que você realmente ama aquela pessoa e ela não sentir que você ama ela e você está fazendo por amor, ela não muda. Ela não muda.
Veja que Jesus mostrou para o mundo lá no passado o quanto ele amava o mundo, e mesmo assim ele foi crucificado. E algumas pessoas hoje lembram dele porque realmente entenderam o que é o amor dele. Então, para nós darmos sequência, eu gostaria de pedir para o coral da Igreja Apostólica, eles vão cantar um hino que traz o título Alento da Vida. Eu gostaria que vocês ouvissem e prestassem atenção na letra do hino, que faz jus ao complemento da palestra que nós estamos dando sequência. Vamos ouvir o coral.
ao ouvir uma mensagem, um hino cantado, ele simboliza um momento de paz, de alegria. Quando se ouve um hino bem cantado, uma mensagem, ao ouvir um hino de louvor, o que nós sentimos? Alegria, paz, contentamento em nosso coração. E essas pessoas que estão aí fora, nossos filhos, nossos jovens, a juventude humana, elas precisam ouvir mais disso. Eles precisam entender um pouco mais do amor de Deus. A única maneira de nós vencermos este câncer que corrompe a humanidade é nós buscarmos forças divinas. Se nós começarmos a orar, pedir a Deus por esses jovens, por essas criaturas humanas que estão presas porque elas estão cegas, mas qual a maneira, qual o recurso nós podemos usar? Hoje o coral da Igreja Apostólica, ao estar aqui, eles vieram mostrar também, a intenção nossa é mostrar também, que através da música nós conseguimos salvar almas. Através do cantar a gente consegue salvar essas pessoas, resgatar essas pessoas, porque muitas vezes falando, a fala, uma pregação, um conselho, muitas vezes, por mais que a gente fala, pode ser que se aproveita aí, vamos por um percentual de 20%. Mas uma música, quando ela é bem cantada, ela consegue tirar um proveito de quase 90%, quase 100%. Vamos por 99,9%. Por quê? A música, ela refrigera a alma. Quer dizer que fala quem canta os males espanta, não é verdade? Então a alma, ela se contagia ao ouvir a música, ao ouvir o canto. E quando nós estamos escutando, qual é a sensação? Paz, tranquilidade. Nós esquecemos tudo, esquecemos até o calor que está tendo dentro do ambiente. Por quê? Porque quando ouvimos algo que alegra o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, nós não sentimos outro prazer a não ser de ouvir. Então esse é um dos meios que podemos usar para ajudar essas pessoas. É um dos meios que nós podemos usar para divulgar um pouco mais aonde essas pessoas tentarem encontrar a solução para os seus problemas, para a libertação desses vícios. Porque infelizmente é triste. Quantas vezes já ouvi, eu tenho amigos que estão presos às drogas. Eu tenho caso na família. Quantas vezes eu conversei, quantas vezes eu falei, eles falam, não, eu vou mudar. Eu vou mudar. Mas quando sai de perto de mim, porque eu não posso ficar 24 horas com eles. Porque se eu ficasse 24 horas, eu tenho certeza que eu conseguiria. Se você conseguir ficar 24 horas com eles, vocês conseguem mudar eles, mas nós não temos este tempo. Infelizmente, não temos essas condições. Mas quem pode? Quem consegue? Só Ele. Só Deus. Só Deus e seus santos e anjos. Quem Ele determina, vai lá e cuida daquela criatura, porque aquela mãe me pede, porque aquele pai me pede, porque aquela esposa está pedindo, porque aquele esposo está pedindo, porque não é só na juventude não, e muitos pais têm esse problema. Quantos pais aí que são viciados em drogas? Quantas meninas que entram na prostituição através das drogas, que são mães com 11, 12, 13 anos, e são dependentes químicas, alcoólatras, e as crianças não têm culpa e já estão consumindo as drogas dentro do ventre da sua mãe. Anjos que estão sendo gerados já são consumidores das drogas, já são crianças que estão dentro do ventre da sua mãe, está lá usando indiretamente as drogas, por falta de orientação, por falta de orientar uma mãe que na sua gestação ela não pode usar, falta de uma orientação para o pai, não fume perto da mulher que está grávida,
Porque o bebê também inala, porque tudo que a mãe respira, tudo que a mãe se alimenta, tudo que ela consome vai para o bebê. Isso são orientações que o Conselho Tutelar trabalha em cima disso. Pedagogas trabalham em cima disso. Muitas vezes na escola existe um governo tem tentado em algumas regiões trabalhar esses projetos, mas infelizmente faltam pessoas interessadas em mudar, fazer a diferença. Hoje, quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês hoje, eu recebi com tanta alegria, com tanta emoção, porque eu senti que chegou a vez de fazer a diferença. E ao comunicar ao conselho, à direção da igreja na qual eu faço parte, a Igreja Apostólica, eles abraçaram a causa e aceitaram com maior alegria e convidou o nosso coral para estar junto conosco nessa palestra. Por quê? Deus se interessa pela sua causa, nós também se interessamos. Nós pensamos dessa maneira: se Deus se interessa por você, por que eu não vou me interessar? Isso é amar ao próximo. Isso é reconhecer que chegou a hora de fazer a diferença, de buscar essas pessoas, resgatar essas pessoas, porque Deus precisa de cada um de nós. E cada um de nós precisamos um dos outros. Como eu citei no início, ninguém faz nada sozinho. Nós não conseguimos dar um passo quando nascemos se a mãe ou o pai não nos der as mãos. Não aprendemos a falar se uma mãe ou o pai não incentivaram a nós falarmos. E por que as coisas erradas nós conseguimos fazer sozinhos? Por que as drogas conseguem entrar na vida da pessoa sem um pai ou uma mãe estar orientando para fazer isso? Porque o que é ruim é fácil de aprender. Tudo que é fácil é prejudicial. Tenham isso na consciência. Tudo que é fácil é prejudicial. Porque o que é bom, você luta para ter aquilo. Você tem que sofrer para conseguir aquilo que é bom. E para agradar a Deus, como eles cantaram aqui, que sendo fiel, sempre obedecendo, sempre terás a proteção celestial. O que é ser fiel? É fazer tudo que agrada a Deus. Não importa qual é a sua condição. Importa o seu interesse. Importa a sua vontade de querer agradar a Deus. Não importa a condição que você se encontra. Você pode estar lá no abismo. Você pode estar lá no meio da Cracolândia, que hoje que é a palavra mais falada hoje na rede social, na televisão, nos jornais, nas emissoras de rádio. A Cracolândia não sei aonde, a Cracolândia não sei aonde, tudo é Cracolândia. Hoje nós temos mais Cracolândia do que praças. Infelizmente, as prefeituras tentam urbanizar, modernizar, dar condições para recreações de famílias na cidade, no bairro, fazendo praças. E o que acontece? Aí vem aquelas pessoas que trabalham contra o bem-estar, a paz de uma família, a felicidade de uma família. Vamos lá fazer a Cracolândia, nós vamos dominar aquilo lá. Aí nós vemos, se a pessoa está lá no meio, se ela ali naquele momento ela se arrepender, se ela chegar naquele momento ela ouvir uma mensagem, ou se ela lembrar do que uma mãe falou naquele momento e olhar para o céu e observar que Deus pode estar te olhando ela pode mudar. Ela pode mudar. Quantos jovens que já não mudou a sua história? Não sei quanto tempo a conselheira trabalha com esse tipo, vem realizando esse trabalho, mas eu tenho certeza que alguns já mudaram a vida deles, porque eles ouviram, tiveram pessoas como ela e outras mais, que se interessaram pelo seu problema. Então nós devemos se interessar mais pelo problema dos outros. Se você acha que você tem problema, se você acha que você tem problema na sua casa, no seu lar, com a sua família, então faz o seguinte, dá uma volta à noite, sai pelas ruas, na madrugada, começa a observar, tenta ouvir
o que as pessoas conversam na rua. Tenta ouvir o que o seu vizinho está passando, com um filho, com uma filha. Aí você pode me procurar e falar assim: realmente, pastor Sabino, eu não tenho problema, porque eu conheço Deus, porque eu conheço a verdade, eu sei o que é prejudicial, o que faz mal para mim. E além de conhecer Deus, todos acreditam em Deus, todos conhecem Jesus. Mas será que todos sabem o valor que tem a mãe de Jesus? Será que todas as pessoas sabem qual foi o valor dela? Porque ela foi uma mãe também, viu, gente? Ela foi mãe jovem. Ela teve que criar o menino Jesus. Você acha que o menino Jesus veio à terra por ele ser o filho de Deus e ele tinha que se viver como filho de Deus? Não. Sabe por que Deus mandou o seu filho nascer como homem? Todos sabem. Para ele ser o Messias e Salvador? Sim. Mas para ele ser o Messias e Salvador, ele poderia ter vindo direto dos céus em forma de homem e já vir pregando o Evangelho. Não, Deus testou o filho dele, falou: vai lá e viva como homem. Quero que você seja criança, na sua idade, seja um adolescente, seja um jovem. Ele colocou as pessoas nessas condições. Ele colocou Jesus nessa condição, para que Jesus vivesse como criança, brincasse, se recreasse. Deu condições para que Jesus fosse um adolescente, entendesse a cabeça dos adolescentes. Deu oportunidade para Jesus ser um homem. Para quê? Para que Jesus conhecesse todos. Qual é o sentimento de ser um filho? Qual é a sensação de ser cuidado por uma mãe? E veja o exemplo de Maria Santíssima. Por que Maria Santíssima? Bendita és tu entre todas as mulheres, não foi isso que o anjo Gabriel disse a ela? Porque achaste o quê? Graça diante de Deus. Entre todas as mulheres ela achou a graça, ela encontrou. Por quê? Porque ela foi fiel, como cantou o hino aqui. Sendo fiel, ela foi fiel em tudo. E ela, como mãe de Jesus, ela pode ou não pode ajudar as nossas mães com esses filhos que estão perdidos? Será que ela não pode ajudar esses jovens, esses homens, essas senhoras e senhores que estão no mundo aí fora? Ela pode. Sabe por quê? Deus a escolheu como intercessora dos homens também. Não é só Jesus, não. Jesus intercede, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Mas ele deixou bem claro que a mãe dele merece toda a gratidão. Como se deu naquele casamento lá no passado, onde Maria Santíssima, preocupada que se acabava o vinho e o pão, na festa de um casamento bem conceituado, onde Jesus foi convidado para participar, ela chegou até ele e disse: faça um milagre. Ele disse: aguarde o momento, não é chegada a hora, mas preparai os meus apóstolos. Ela preparou os discípulos de Jesus. Ele disse: pois bem, é chegada a hora. Ele transformou a água em vinho, multiplicou o pão para que nada pudesse estragar aquele casamento de dois filhos que seguiam a Jesus, que muito consideravam o mestre Jesus e o nosso Deus. Então ela foi digna, pois o seu filho a ouviu. E todas as mães que pedirem a ela, pode ter certeza que vocês vão ser atendidas também. Mas lembra que Jesus, lá no passado, conversando com seus discípulos sobre como se daria, e Jesus ainda dizia para eles: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não suportarei toda a verdade que eu tenho para vos dizer, porque eu tenho que voltar para meu Pai. Mas não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. E este Consolador vós não conhecereis. Por que ele diz que vós não conhecereis? Porque ele não ia vir no tempo dele dos apóstolos. Esse Consolador não poderia vir no tempo dos apóstolos. Mas Jesus disse: mas vós o reconhecereis. Porque tudo que ouvi dele, ele não vai falar por si próprio, sim tudo que ouvi de mim.
Aí São João, lá no livro do Apocalipse, escreveu numa de suas revelações, onde ele diz que o livro selado seria aberto e todos os mistérios do reino do céu seriam revelados à humanidade. Então, hoje nós temos que tentar compreender e entender o que Jesus disse. Deus o Pai, Ele é o único. O seu Filho é o pastor supremo de nossas almas. Porque Jesus voltará à terra para consumar a sua obra. E para consumar esta obra, Ele precisa ter um povo que serve a Ele. Ele precisa de pessoas que se preocupam com o seu próximo, com o seu semelhante. Jesus precisa de pessoas que amam o próximo. Pessoas que, em vez de ficar no seu lar, na sua casa, não, eu tenho minha família, eu cuido da minha família, estou bem. Não, se ele está naquele mundo porque ele quer, não vou me interessar por isso. Jesus não pensava desse jeito. Ou alguém leu ao contrário na Escritura Sagrada, pode me falar, porque eu não encontrei. O que encontrei foi um Jesus que estava lá atrás, que ele se precisasse. Tem um enfermo lá do outro lado do deserto, 40 quilômetros, tem que andar a pé. Jesus ia lá. Ele ia lá. Porque ele diz que onde tiver um ou dois, eu em meu nome, lá eu estarei, lá eu vou. Se tiver um enfermo, lá eu vou curar. E o que ele disse aos seus apóstolos? Ide e anunciar ao mundo ao Evangelho. E hoje, o que nós vemos muito aí, voltando às redes sociais, que de manhã cedo, de madrugada, vamos pôr de madrugada, 5 horas da manhã, as pessoas já começam a mandar no WhatsApp mensagens, piadas, brincadeiras. Mas eu pergunto, quem que consegue acordar 5 horas da manhã para falar que Deus abençoe seu dia e seja o melhor dia da sua vida? Alguém já fez isso 5 horas da manhã? Não fez? Se fez às 8, fez? Meio-dia, se fez? 6 horas da tarde, alguém fez isso? Nossa, esqueceram de Deus hoje? Amanhã será que vão lembrar de Deus? É isso que acontece. As pessoas só costumam lembrar de Deus quando está acontecendo o quê? Não precisa um sofrimento muito grande, uma dor no dedo, na unha, quem gravou. O sapato está apertando, ai meu Deus, está doendo. Aí lembram de Deus, quando dói alguma coisa, não precisa nem ser uma dor grande, qualquer dorzinha. Vamos supor, se levantou da cama, chutou o pé lá na quininha, bateu o dedinho lá na quininha da cama. Ai meu Deus, que dor. Aí lembrar de Deus. Aí lembra cedo, porque daí ele foi dormir e depois não acordou. Aí quando está lá, testando, comemorando, será que alguém lembra de Deus? Será que alguém fala, oh Deus, obrigado por eu estar com a minha família, por ter meus filhos aqui, ó, sãos, nenhum preso a vício. Eu sei que muitas vezes quem lembra são as mães quando acordam de manhã cedo. Obrigado a Deus por meus filhos estarem bem. Elas nem agradecem por elas. Veja como as mães se esquecem que elas são injustas com elas mesmas. Porque mãe só pensa nos filhos. É assim. Maria Santíssima, você acha que ela foi diferente das nossas mães? Você acha que ela foi diferente? Não. E quando Deus deu a ela a missão de ser a mãe deste mundo, não ser só a mãe do seu filho, então está na hora de nós filhos lembrar dela também. Experimentar aqueles que nunca pediram. Dobra o seu joelho hoje em casa e fala, ó, mãe Maria Santíssima, como é mãe de Jesus, olha para mim que também sou irmão dele. E esse Deus é pai de Jesus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos o que de Jesus? Somos irmãos. Somos irmãos. Mas como eu dizia do Consolador, da promessa de Jesus, muitos não conhecem. Mas alguém já ouviu falar do programa Hora Milagrosa? Aqui alguém já ouviu falar? Ou já ouviu falar da Igreja Apostólica, a qual que eu sigo, que hoje tem esse coral aqui que está cantando para vocês? Nessa Igreja Apostólica nós acreditamos no Espírito Consolador, conhecida como a Santa Rosa. Como Deus levantou homens no passado, antes de Jesus, Ele levantou profetas. Ele vivia como? Esses profetas que viveram na terra, que pregaram o Evangelho, eles viviam como? Vamos começar com Abraão. Alguém conhece a história de Abraão?
O que Abraão fazia? Qual que era o meio de sustento de Abraão? Não era ele criar, fazer estatuetas, símbolos para as pessoas adorarem? Ele vivia disso. Como que Abraão conheceu a Deus? Quando seu irmão mais novo, a sua esposa acabava de ganhar um filho. Abraão, inconformado, chegou lá no cantinho dele e falou: por quê? Porque eu faço deuses, eu faço tudo e não tenho filho, e sou o irmão mais velho. Deus veio e falou com Abraão: Abraão, eu sou o único, sou Deus único, não existe outro Deus além de mim. Eu sou o Criador dos céus e da terra e não tem imagem, a minha imagem é você, é o homem, quem eu criei. Eu sou, você é a minha semelhança e a minha imagem. Aí quando Abraão levantou, começou a quebrar todas aquelas estatuetas, os irmãos dele, o pai dele, achou que ele estava louco. E ele dizendo que só havia um Deus, e começou a adorar a Deus. E o que aconteceu com a vida de Abraão? Deus disse a ele: Abraão, olhe para o céu e conta as estrelas. Esta será a sua descendência. Esta nação será os seus descendentes. E hoje, vocês que estão aqui, se vocês acreditam em Deus, quem acredita em Deus, levanta a mão. Todos acreditam em Deus aqui. Viu? Que bonito. Então, se vocês acreditam em Deus, vocês são descendentes de Abraão. Porque Abraão ensinou. Foi ele o patriarca da fé. Então, Deus levantou homens. Veja que Abraão não veio do céu para ser um profeta. O único que veio do reino dos céus, que se deu através do milagre e concebido e nasceu como homem, foi Jesus, que Maria Santíssima não teve caso com nenhum homem. E vou explicar: Maria Santíssima já era casada com São José. Como é que ela não conhecia nenhum homem? Porque no casamento de antigamente, quando o homem se interessava pela mulher, ele chegava no pai: eu quero a mão da sua filha em casamento. Aí o pai aceitava, ali já se tornava casados, porque ela não podia olhar para nenhum outro homem a não ser aquele, até o dia da consumação, que era um período mais ou menos de 2 a 3 anos, para o homem e a mulher se consumir o matrimônio da carne. Por que isso? Por que isso acontecia? Para testar a fidelidade, a fé e a lealdade do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Aí passados anos, depois de Abraão, veio Moisés, veio Elias. O último que veio antes de Jesus foi São João Batista. O que fazia São João Batista? Ele pregava o batismo do arrependimento. E ele dizia no batismo do arrependimento: eu vos batizo com água, mas virá aquele que te batizará pelo Espírito Santo de Deus, que é Jesus. Aí as pessoas não entendiam isso. Nem São João. Veja que São João pregava tanto no Evangelho, era um dos maiores profetas. Era um profeta que anunciava Jesus. Quando Jesus veio até ele, Jesus disse: estou pronto para ser batizado. São João entendeu: mas mestre, eu que espero a ti, o Senhor que vem a mim. É preciso fazer a vontade de meu Pai. É preciso cumprir a justiça de Deus. É preciso ser batizado. As pessoas precisam se batizar. E quando se batiza, você ganha um novo Espírito. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, para te dar a oportunidade de vida. Então, eu estou conhecendo muitos aqui agora, alguns já conheço. Mas a sua vida daqui para trás, antes de eu te conhecer, não interessa para mim. Sabe por quê? Porque se Jesus deu o batismo, que é a oportunidade de uma nova vida, então o seu passado não me interessa em nada. Me interessa daqui para frente. Porque você é uma nova vida que está na minha vida, que estou conhecendo agora. Então, tudo que você aprendeu, que você viveu no passado, não me interessa. Se você falhou, se você errou, se você praticou o erro, não me interessa o que você fez. Então, é para essas pessoas que estão lá fora: eu quero me recuperar, hoje eu vou mudar minha vida. Esqueça o passado, não toque na ferida. Porque quanto mais você toca na ferida, mais ele vai se apertar lá atrás. Dê uma chance à pessoa. Dê uma chance a si mesmo. Aceita esta oportunidade.
Nós vamos ouvir mais um hino através de um solo, que eles vão cantar um solo que traz o título Simples Canção. Vamos ouvir? Som.
Na lei de justiça, quem avisa, amigo é. Jesus quer te salvar. Então, o que é isso falando? É a consciência. O que é consciência? É a pessoa ser consciente daquilo que está fazendo, que está realizando, correto? Mas a consciência, ela funciona sem o coração? Porque é simples a gente notar a diferença da consciência. A consciência fica onde? Em qual parte do corpo? Na cabeça. E o coração? É no peito. Se você pôr a mão na sua cabeça agora, põe a mão na cabeça, pode pôr a mão na cabeça. Vocês estão sentindo alguma coisa? Vocês não vão sentir, porque não tem nada aí dentro. Agora põe a mão no coração. O que vocês sentem? Algo se mexendo. O coração com a consciência faz com que ela trabalhe. Então, se vocês têm a consciência de que as drogas é prejudicial, então você tem que lembrar de avisar o seu coração. Porque só você ter a consciência, você não vai conseguir mudar nada. Você precisa ter a consciência, precisa ter o coração aberto para aceitar os conselhos, para aceitar que você é capaz de fazer a diferença. Para você fazer a diferença, você precisa agir. Você precisa aceitar o que Deus tem para te dar. E Deus tem muitas coisas para te dar, principalmente abrir o seu coração, te dar uma oportunidade para que você possa fazer a diferença. Eu garanto que, quando terminar aqui, para que todos forem sair por essa porta, eu tenho certeza que todos vocês vão querer encontrar alguém ali fora e falar: olha, você não sabe o que você perdeu. Porque hoje nós aprendemos uma coisa diferente. Hoje nós encontramos algo diferente. Algo que pode mudar a nossa vida. Pode mudar você. Porque Deus te ama. Jesus te ama. O Consolador, Maria Santíssima, Santa Bogosa, na qual nós falamos, é o Consolador da promessa de Jesus. Nós acreditamos assim. Eu acredito assim. Porque a minha vida mudou. Desde o momento que eu passei a confiar nela. E depois que eu conheci, lembra que eu disse que Deus levanta profetas, homens nesta terra? Ele levantou no tempo atual e poucos sabem, poucos conhecem. Hoje, eu falo deste profeta, hoje não está mais conosco, mas ele ficou por um período de mais ou menos 44 anos nos ajudando, nos dando conselho, como diz na letra do hino, os conselhos do irmão Aldo. O irmão Aldo, ele foi o diretor e profeta da Igreja Apostólica. Ele é considerado um profeta por causa dos seus sábios conselhos e da facilidade que Deus tinha para usar ele. Se eu vou contar a história da Igreja Apostólica para vocês, eu acho que por 44 anos, que é o tempo que ele ficou na frente desse caminho, contando, e ainda vai faltar, porque vai acrescentar os anos que vai surgir na minha vida. Mas assim, todos vocês terão a oportunidade de conhecer, porque logo no final eu vou falar a respeito do site da Igreja Apostólica, onde aqueles que tiverem fácil acesso à internet poderão acessar e conhecer um pouco mais, e outros que quiserem conhecer, e se Deus quiser, há um projeto de nós abrir um ponto de trabalho aqui na cidade de Tabapuã. Isso é uma grande alegria. Gostaria de ver vocês todos fazendo uma visita, conhecendo um pouco melhor da história de Maria Santíssima, da Santa Morrosa e do profeta Irmão Aldo, que é este profeta que foi levantado por Deus nesses últimos dias, que preparou um povo. E se vocês conhecerem a história da Igreja Apostólica, ela é formada de mais de 80% são jovens. São jovens aqui. São todos jovens. Aqui tem um cabelo branco, mas são jovens também. Tem espírito jovem. Mas se olharem, vocês veem que tem mais jovens aí cantando que anciões. Não anciões por causa de idade, mas de experiência, tá? Vocês não são velhos, são experientes. Então, a experiência, o trabalho que nós executamos com os músicos, aqui tem muitos músicos, eles não trouxeram instrumento por causa do espaço, eles torcem um pouco, vocês não iam entender. Mas na hora que vocês tiverem a oportunidade, quando for inaugurado, nós vamos divulgar para vocês estarem conhecendo. E eu vou voltar mais vezes aqui, porque eu vou abraçar essa causa junto com vocês, junto com a Odete,
que me convidou, me deu essa oportunidade, que é a irmã da Igreja Apostólica também, e a gente tem interesse de salvar pessoas, resgatar as pessoas que estão aí neste mundo perdido. Quanto mais pessoas nós pudermos resgatar neste mundo, nós vamos fazer isso. Enquanto Deus me der a oportunidade, me der a saúde, me der a coragem, e eu ter pessoas como vocês aí, eu vou continuar lutando. Porque eu sei que é uma causa que, muito infelizmente, os nossos políticos falam, mas não tomam ação. Quem tem que tomar essa ação somos nós. Nós que seguimos com Deus, temos os mandamentos guardados nos nossos corações. Mas eu gostaria que vocês ouvissem também, como eu falei de Maria Santíssima, ouvissem um hino que eles vão cantar a Maria Santíssima, que traz Maria Santíssima Maria. É um solo junto com o coral.
merece uma salva de palmas, mesmo Mãe de Jesus. Então isso é um trabalho que a gente faz, estamos fazendo, estamos no início, temos a Igreja Apostólica, nós temos interesse de trabalhar junto à comunidade, tentando incentivar a se afastar essa juventude das drogas, tirar este câncer que corrompe a humanidade, tentando resgatar as famílias que estão dilaceradas, estão separadas por motivos de muita mentira, porque a mentira hoje ela domina a humanidade no geral. A mentira ela força as pessoas a cair em caminhos errados, tortuosos, e quando falamos de Maria Santíssima, ela merece o nosso respeito, porque ela é uma fortaleza, ela é um porto seguro. Ela foi, é e continuará sendo o porto seguro de Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus, quando ele caminhava para o Calvário, para o martírio na cruz, que ele estava indo com aquela cruz pesada nas costas, ele caiu 2 vezes na sua caminhada. Ele caiu pelo chão pela primeira vez, e ao cair, ele quase não tinha força para se levantar. Pegaram um sacerdote, um seguidor de Jesus, colocaram junto a Jesus para carregar a cruz até o Calvário. E açoitando a Jesus, aquilo ali, em cada momento, aquela cruz era pesada. E Maria Santíssima acompanhava meio a multidão. Ela olhava a Jesus, via tanto sofrimento, batendo no seu filho, as lágrimas rolavam-se. Mas eu pergunto, será que ela também não perdoa aqueles homens? Por quê? Ela não maltratou, não tentou, não se desesperou. Porque, como diz, ela achou a graça diante de Deus. E quando Jesus caiu pela segunda vez, você sabe o que aconteceu? Vocês sabem? Jesus caído no chão, Maria Santíssima se aproximou dele e ajoelhou próximo ao seu filho. Quando Jesus levantou os olhos e viu sua mãe, ele disse para ela: renova em ti todas as minhas forças. Se levantou sozinho com a cruz nos ombros, porque ele não admitia se entregar diante da presença de sua mãe, que era a fortaleza dele. Então, mãe, não se esmoreça, não desista deles não, vocês são uma fortaleza, vocês é um porto seguro, como foi Maria Santíssima e como é hoje para nós que somos apostólicos, a Santa Borrosa também. Quem nunca ouviu, está ouvindo pela primeira vez o nome da Santa Borrosa. A Santa Borrosa, como eu disse, é o Espírito Consolador da promessa de Jesus que nós acreditamos, porque Jesus prometeu o Consolador e ela veio, e ela deixou o sucessor dela, como os profetas do passado deixou os seus sucessores que sucederam os seus ministérios. O profeta Irmão Aldo, qual eu citei, foi diretor dessa igreja durante 44 anos, nos orientou, nos ensinou muita coisa, ensinou essa fé que eu tenho, que esse grupo, esse coral tem, e alguns irmãos que estão presentes aqui assistindo essa palestra. Nós aprendemos a ter essa fé porque nós tivemos exemplos deles, exemplos de fé como nós tivemos de Maria Santíssima. Então aqueles que nunca pediram, se quiserem fazer um texto na sua oração, coloque o nome deles na sua oração para vocês verem o resultado. Coloquem, mas eu digo para vocês, não colocar para desafiar, coloquem para vocês tentarem entender quem são eles, porque eles também são intercessores de Deus. Intercessores, eles respeitam, nós respeitamos a hierarquia celestial, a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o Pai, Filho, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Aí Deus, vendo que a obra era grande e precisava de reforço, Maria Santíssima. E ainda mais 2 novos santos, nós acreditamos, a Santa Borrosa e o profeta Irmão Aldo. Isso resultou na minha vida, na vida de muitos,
Se eu for contar histórias que eu já vivenciei, experiências de vida, como eu já fui muitas vezes até ameaçado por causa desse mundo, mas quando a gente acredita, quando a gente coloca em ação a palavra fé, a gente supera tudo, a gente vence. E vocês estão vencendo hoje. Vocês estão vencendo, sabe por quê? Hoje nós estamos aqui, se eu contar, mais ou menos acima de 40 pessoas, é isso? Temos mais de 40 pessoas aqui? Temos mais de 40 pessoas aqui. E Jesus, ele trabalhou só 12 homens, os 12 apóstolos. Pedro não era nada, só era um pescador, analfabeto. Foi o pai da fé. Pedro se semelhou a Jesus. Pedro, ele se igualou a Jesus, porque até a sua sombra curava. Também ressuscitou a morte, como Jesus ressuscitou a Lázaro. E os outros apóstolos também fez outros ótimos feitos. E você, por que você é diferente? Você não é diferente, você é igual a eles. Vocês só precisam acreditar que existe um Deus, que é um Pai. Existe uma mãe, Maria Santíssima. Existe um Mestre, Jesus. Existe o Consolador e o Profeta, que Deus levantou nos dias atuais. Acreditem neles, e vocês vão superar as dificuldades. Eu tenho certeza. E para aqueles que quiserem conhecer mais desta fé, a qual eu ministro, vocês podem acessar o site, www.apostolica.com.br. Depois eu deixo por escrito para aqueles que quiserem. E que quiserem ouvir o programa A Hora Milagrosa, pode acessar também o site www.horamilagrosa.org. E serão todos bem-vindos a ser os nossos ouvintes, internautas. E espero vê-los mais vezes. Mas, para encerrar esse trabalho, eu queria fazer uma oração, mas eu vou fazer a primeira oração junto com meus irmãos do coral e vocês. Eu gostaria, eles vão apresentar um hino. Ele é uma oração. Sabe qual oração que é essa? A oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Eles vão cantar o Pai Nosso. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, porque a oração se ora em pé ou de joelhos. Mas eu gostaria que todos se dessem as mãos, para mostrar que nós estamos nos unindo junto com Deus, porque somos os filhos de Deus e amamos uns aos outros, e vamos fazer esse trabalho acontecer em nome de Deus, e vamos resgatar essas pessoas que estão perdidas. Vamos orar.
todos vocês. Agradeço mais uma vez as pessoas responsáveis por isso ter acontecido. A do Conselho Tutelar Aparecida, a Michele, a Odete e outras pessoas, vocês que compareceram. Agradeço a vocês, coristas. Parabéns. Acredito que eles gostaram. Aí é o início da missão de vocês. Querem servir a Deus? Aí é a oportunidade. Continue assim. Se vocês também querem servir a Deus e ajudar as pessoas, basta acreditar, basta confiar. Deus ajuda. Vocês que são jovens, hoje vocês ouviram uma mensagem nova, um jeito diferente de se viver. E vocês podem dar sequência e ser grandes mulheres e homens para Deus e para a humanidade. Muito obrigado. Eu gostaria de finalizar com uma oração, e eu vou fazer a oração em voz alta e vocês podem acompanhar em pensamento, porque é uma maneira de poder agradecer por tudo que aconteceu hoje, que eu acho que nós falamos dele. Então é o momento de nós agradecermos ao nosso Deus, apesar de termos cantado a oração do Pai Nosso e outros hinos que foram dedicados de louvor a Deus e também para nos incentivar. Então todos em sinal de reverência eu vou orar. Altíssimo Deus, Pai soberano e celestial, muito obrigado. Só tenho palavras para agradecer ao Senhor por nos conceder essa oportunidade, esse encontro maravilhoso, de podermos analisar alguns pontos fracos da humanidade que tem consumido famílias inteiras, destruindo lares. Mas aqui surgiu um grupo de pessoas dedicadas, interessadas na situação de cada uma das pessoas que estão neste mundo, e que este pequeno grupo possa se expandir, ó Pai, na Tua graça. Que o Senhor continue nos dando ânimo, coragem, derramando as Suas bênçãos através dos Seus intermediadores, como Maria Santíssima, como Jesus Nosso Senhor, como a Santa Borrosa, o Espírito Consolador, como o Primaz Irmão Aldo, como os santos apóstolos, os santos profetas, todos esses santos que servem ao Senhor, ó Pai. Obrigado. Obrigado em nome de cada uma dessas pessoas, desses que vieram comparecer. Eu peço também que o Senhor olhe a família de cada um deles, abençoe os seus familiares, seus amigos, essas mocinhas, esses rapazes que vieram aqui. Ajude eles também a ser pessoas de caráter, que possam servir ao Teu reino, que possam Te ajudar em obras, ajudando a humanidade, mostrando que existe a soberania que é o Senhor, ó Pai. Com essa certeza, nós somos muito gratos ao Senhor, à Santa Borrosa, ao Espírito Consolador e ao Primaz Irmão Aldo. Por isso, que a Tua graça possa ser derramada neste momento. Eu suplico a Deus, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua bênção, a bênção do Seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, Seu Filho amado, juntamente com a bênção de Maria Santíssima e da Santa Borrosa, o amado Espírito Consolador, junto com a bênção dos santos apóstolos, a bênção dos santos profetas e a bênção do profeta Irmão Aldo, que possam abraçar o viver de cada um desses teus filhos, de cada uma dessas pessoas que aqui compareceram, e que nós possamos vencer em Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. Estão todos dispensados. Vocês querem ficar mais aqui?